include the right of health, education, family life, play, and recreation. A criança, por definição, é um sujeito em desenvolvimento emocional, desenvolvimento psicomotor, desenvolvimento psicológico, desenvolvimento cognitivo. Portanto, é um sujeito que está em desenvolvimento e que necessita de ser protegido pelos adultos. Na Convenção das Crianças é dos 0 aos 18, portanto, à medida que a ciência foi evoluindo também, foram considerando que crianças não eram adultos pequenos. Sabia que as crianças tinham direitos, que estava tudo escrito e assinado, só que não sabia que havia uma convenção. Só fiquei um bocadinho surpreendida com todas as coisas que estavam lá escritas. Well, I think the Convention Rights of the Child, I think it can protect the children's, and then they have the right to learn and to live, like, yeah. In some poor country, the people in there do not have enough food and water to drink. 咁咧對於兒童權利咧，咁其實特區政府咧係非常之重視嘅咁有關嘅政府部門啦，咁佢哋咧都會咧透過咧眾多嘅政策措施咧去落實有關嘅工作嘅。喺2016年咧，咁我哋咧就係將當時咧嘅婦女事務委員會咧改組咧成為係婦女及兒童事務委員會嘅。呢啲法例咧，其實咧都將兒童權利裏邊嗰啲嘅小朋友嘅兒童權利啦，係落實喺澳門度有效執行。所以暫時嚟講咧，又睇唔到有啲太大嘅難處喺度。咁但係咧喺關於受保護權啦，以及係參與權方面咧，其實仲有好多工作咧係需要去做㗎。咁我哋可以睇到啦，兒童權利公約上面咧提到咧，係所有嘅小朋友咧應該咧係唔受到體罰，應該係全面立法禁止體罰。但係咧，我哋都會睇到而家其實仲有好多家長，佢哋都會認為咧體罰係一個管教小朋友嘅一個方法啊技巧。咁咧我哋喺好幾年前啦，去推廣兒童權利嘅時候咧，咁確實係遇到好多唔同嘅困難嘅，因為咧
當時咧好多人都會認為咧兒童權利公約咧係一個好遙遠，亦都唔係好切身嘅一樣嘢，咁未必係好需要去關注啦。咁另外咧，甚至有一啲家長咧會認為，如果同小朋友去講權利嘅話，會唔會令到佢哋係成日都會駁嘴啊，或者好難教啊咁樣？咁其實咧呢啲都係咧佢哋對於兒童權利公約咧唔理解，所以有呢啲嘅諗法嘅。Nós podemos ainda implementar melhor os direitos da criança. Como que é feito isso? Não tem outro jeito de fazermos essa implementação a não ser colocando a criança no centro dos nossos interesses. Se a gente consegue colocar isso como nosso ponto principal, aí nós vamos conseguir implementar isso melhor em todas as áreas, né, de interferência com a criança em Macau. Na área da educação, na área da saúde, na nossa área, na parte social, nos meios de comunicação, né? Temos que colocar a criança no centro. Not very easy because there are many tests and many activities. As crianças têm estado muito sobrecarregadas. É verdade, os horários dos pais também não permitem muitas vezes que de facto eles acompanhem os filhos como gostariam, é verdade. Penso que em termos laborais também não está a ser adequado e isso de facto depois quem sofre também são as crianças e os pais, os próprios pais, com o sentimento de grande culpa que também não conseguem dar muito mais depois às crianças. E de facto a tendência depois será, enquanto não estão connosco, estarão a fazer alguma coisa. E esta necessidade de ocupação permanente, que não é necessário. Não é necessário. As crianças precisam de ser livres e de se sentirem livres para brincar, para fazerem faz de conta, para fazerem aquilo que elas querem, inclusivamente para não brincar. Alguma dessa sobrecarga também, de alguma maneira, somos nós que a criamos porque as inscrevemos numa série de atividades. Eu não acho que nenhuma delas seja prescindível, acho que todas são úteis, umas são físicas, outras têm a ver com o mandarim, outras têm a ver com a necessidade de complementar ou de ajudar a aprendizagem de algumas matérias da escola. Portanto, no fim do dia, acho que todas são necessárias. Tudo junto, de facto, sobrecarrega um pouco, não me custa admitir que sim. Eu gosto de passar tempo com a minha família, parece que nos une mais. Até estar sentado ali à mesa todos juntos a conversar, eu gosto. Os meus horários durante a semana são flexíveis, mas são muito exigentes e, portanto, o nosso convívio como família nunca é muito mais do que aquele bocadinho durante a manhã e o jantar. Ao fim de semana é que conseguimos fazer mais qualquer coisa e esses momentos são mais engraçados. Ao fim de semana saímos sempre com elas, nem que seja para ir almoçar fora, alguma coisa. Fazemos aqui uns programinhas em casa, às vezes o dia do cinema. At the moment I work from 9 to 6, so I have a lot of times for her. But previously I worked a shift in Wind Palace, but then I ensure during my day off I spend time with her as much as possible. I take care of her. We need to work every day. We only have the time to meet each other at the evening and dinner, and then most of the time we need to work. They need to start. So in the evening and the dinner time is the most important. Eu acho que também há muitos deveres de casa, né? É muito trabalho, muita coisa que tem que ser repetida todos os dias. Às vezes até mesmo K1, K2, K3 tem dever de casa. E quando eu chego eu acho que isso é às vezes sobrecarregante. A criança fica estressadíssima e nós temos às vezes crianças que têm problemas emocionais por causa dos deveres, dos trabalhos de casa, que eles já estão estressados, cansados.
e ainda tem que ficar até tarde tentando aprender. I think it's balanced at the moment because, but for the last few years, like she was K2 or K2 something or K3. I was overwhelmed with the homework, especially during the exams. They always can finish their homework and their study in the study center. So at home they will have time to do what they like. Most of the time they complete everything in the study center. Yes. Yeah, but I can see in some exam period they are really busy. They have a lot of exercise to complete in the study center. I think it should be okay because if you don't do more exercise before the exam, you may not able to get the higher score.為咗讓學生咧能夠愉快咁樣學習咧，唔會因為過量嘅作業咧而係討厭返學咧。我哋學校都會要求老師咧，佢哋喺設計作業方面咧，唔好偏重於喺抄寫啦，同埋咧就係咧盡量咧安排咧喺同一日咧唔好多於2科嘅測驗咯。Há bem pouco tempo, pedi-lhes que fizessem um texto de opinião sobre a marcação dos trabalhos de casa. E foi interessante perceber que todos eles reconheceram essa importância dos trabalhos de casa, mas todos eles tocaram na desvantagem. A desvantagem que eles apontaram foi exatamente o facto de eles deixarem de ter tempo para fazer outras coisas, ou ter tempo para descansar, simplesmente. Eu depois dei-lhes a possibilidade de não ter trabalho de casa nesse dia, já que o argumento deles tinha sido muito válido. E a minha opinião é que não é só a escola que sobrecarrega os alunos. Na verdade, eles já estão muito ocupados com muitas atividades. E isso também lhes deixa muito pouco tempo para serem livres de escolher aquilo que querem fazer, ou simplesmente não fazer nada. Eu gosto da parte final do dia. Eu chego da escola e vou tomar banho e a seguir ao banho sinto-me bem, sinto-me um bocadinho livre. Obrigada por visitarem o nosso café. A criança precisa de comer, de beber água, de dormir, de um teto, de se vestir, e o direito de brincar é igual. É igual ao direito de comer e de beber. De facto, o brincar, além de aprender, que é fundamental, desenvolvem-se fisicamente, emocionalmente e em termos cognitivos também, não é? Porque no brincar permite este fazer de conta. Nós vamos ficar no quarto 122. Ok, então encontramos-nos lá. Sempre gostei de brincar as bonecas, também gosto de fingir coisas, vestir, é brincar assim mais coisas viradas para meninas. Quando estou vestida de princesa posso imaginar coisas e fingir e de vez em quando sou uma pessoa diferente quando estou mascarada. Muitas vezes nós estamos a brincar com os nossos filhos ou vemos alguém a brincar ou as crianças a brincar e não nos apercebemos que de facto eles estão a treinar para crescer, não é? A treinar para serem adultos, não é? Tudo aquilo que eles observam em redor, não é? Há vários setores que podem ser conjugados e implementados e aprimorados. Não é assim, a criança tem o direito de brincar, tem. Nós damos o direito de brincar, na escola a criança brinca.
Mas é suficiente, entende? Essas questões assim, Macau tem muitos parques, tem muitas áreas de brincar, é suficiente? Então, essas questões nós podemos implementar melhor. Então, podemos levar a coisa para um nível, né, mais alto.喺我哋嘅工作嘅範圍上面咧，我哋會特別關注兒童性侵犯嘅問題嚇。我哋會認為咧係呢一個咧，我哋係嚟緊咧係唔同嘅部門啊，應該都要去關注啦，去諗一啲方法咧，去讓到小朋友有一個安全嘅環境去成長。Acho que a questão da proteção da criança, essa é uma questão muito séria. Então, nós temos trabalhado bem profundamente isso com o meu pessoal. E nós temos documentos que eles precisam assinar todos os anos. Toda vez onde vá nossa avaliação de profissional, nós fazemos essa revisão novamente e acompanhamos, porque eu acho que isso é uma questão séria. E deveria ter em cada escola, em cada instituição, em cada lugar de Macau, deveria ser exigido pelo governo esses procedimentos de proteção à criança. Porque a questão da adoção não é só o departamento que faz a adoção. Tem a questão da lei, né, da adoção, e tem também outras questões culturais da questão que existe aqui em Macau. Por exemplo, uma criança que é deficiente, ou uma criança que tem alguns tipos de problema, ou um passado, um background que não é muito bem aceito, essa criança vai sendo rejeitada pelas famílias que estão para adoção, né? E muitas vezes é muito limitado aquilo, a escolha que os casais fazem, né? Vai dificultando para certas crianças que precisam ser adotadas, mas muitas vezes não se acha o match da família que vai realmente querer essa criança. 咁嚟緊咧，我認為咧就係更加要繼續去推動嘅咧，就係一個全面嘅兒童嘅政策。其實呢一個咧喺兒童權利公約入邊咧都係提及到係應該要去進行㗎。咁而家咧澳門咧就係一個好初步嘅階段啦，喺兒童嗰個政策上面咧係有一個框架啦。Os Estados partes reconhecem o direito da criança à educação. A criança tem direito à liberdade de expressão. Este direito compreende a liberdade de procurar, receive and impart information and ideas of all kinds, regardless of frontiers, either orally and writing. 12條。 締約國應確保有主見能力的兒童 of forming his or her own views sobre as questões que lhe respeitem. Esse eu acho que é um direito que ainda as pessoas que trabalham com crianças, educadores ou profissionais, ou mesmo famílias, pais, não conseguem ainda entender. É muito importante aqui haver uma definição clara e que seja consistente de regras e limites, não é? A criança pode e deve ser ouvida, mas, de facto, também é importante os pais não terem receio ou não terem medo de exercer a sua autoridade. Se eu tivesse a pedir alguma coisa exagerada, se dissessem não, percebia. Agora, se estivesse a pedir alguma coisa pequenina, também, se dissessem não percebia tanto. I allow to play in games, watch TV,
I'm not allowed to sleep too late at night. We can play, but can't play too long. Geralmente, os adultos não gostam de crianças que perguntam por quê. Né? Eles acham muito estranho que essa criança só vive perguntando por quê. Eu adoro crianças que perguntam por quê. Porque é como você pode comunicar com elas. Quando ela crescer, você vai querer ver essa criança que ela vai ter um melhor futuro, né? Do que aquelas crianças que simplesmente são ensinadas a ouvir e aceitar as opiniões das pessoas. Então, eu quero ensinar as nossas crianças que elas têm o direito de falar. E nós temos a obrigação de ouvir.